Olá pessoal, tudo bem com vocês? Querem ficar por dentro de tudo o que acontece na novela Quando Me Apaixono? Então se inscreva no nosso canal para não perder nenhuma novidade. Vamos lá! Segunda-feira, 28 de dezembro. Adriana conta a Matias que César comprou um anel de compromisso para ela. Matias não gosta. Honório e Germano assinam a sociedade. Augusto chega à fazenda de Jerônimo e diz a ele que vai comprovar que não é nenhum ladrão e nenhum assassino. Regina diz a Roberta que precisam confirmar a identidade dela para ela receber o dinheiro de Roberto. Jerônimo diz a Augusto que ele não mata, mas manda matar, e isso o torna um assassino. Elvira exige que Carlos e Matilde não morem na fazenda, pois é um local amaldiçoado. Renata diz para Jerônimo não continuar acusando Augusto de assassino, pois ele pode mandá-lo prender por difamação. Constança diz a Inês que vai cuidar de Amparo, enquanto Carolina não volta. Inês se preocupa. Augusto pensa que Ezequiel é um traidor. Marina agradece Jerônimo por seu cuidado. Antônio chega na casa do padre Severino. Regina convida Renato e Jerônimo para o casamento civil. Augusto conta a Roberta que Ezequiel o traiu. Roberta se lembra da noite que ela e Ezequiel ficaram juntos. Augusto pede que Roberta, em algum momento, diga que Ezequiel abusou dela, para que Renata volte a confiar nele. Roberta aceita. Alzira diz a Ezequiel que sabe que ele a perdoou, porém pede perdão novamente ao marido por tê-lo traído com Neves. Carina diz a Lázaro que quer ser a mulher dele para o resto da vida. Honório não apoia a decisão de Constança em cuidar da filha de uma desconhecida. Jerônimo conta a Renata que Antônio está no Vale de Guadalupe. Marina conta a Antônio que o pai de seus filhos é Jerônimo Linhares. Jerônimo recebe uma notificação da delegacia sobre ele ser cúmplice da suposta morte de Álvaro. Mais tarde, Renata e Jerônimo fazem amor. Benjamin se reúne com Adriana e Matias para conversarem sobre o que farão sobre o suposto noivado entre César e Adriana. Enquanto isso, César se recorda do primeiro beijo entre ele e Adriana. Matilde e Carlos ficam felizes ao verem a casa deles com a decoração que Elvira escolheu. Jerônimo conta ao delegado os motivos por ter ajudado Álvaro. Ele conta que Augusto Duran queria assassinar o cúmplice. O delegado pergunta se mais alguém sabia do roubo do Sarmento. Jerônimo diz que Ezequiel. Julieta vai à casa de César e mostra os bilhetes para o restaurante. No banco humanitário, Roberta assina os documentos para receber a herança de seu pai. Terça-feira, 29 de dezembro. Branca e Josefina armam planos contra Constança. Constança vai a uma loja para comprar coisas para Amparo. Na empresa Monterrúbio, Gonçalo chega e todos ficam felizes. Roberta vai pegar o elevador e acaba derrubando o café em Germano. Ela pede perdão e logo depois começa a seduzi-lo. Roberta chega na empresa para trabalhar. Ela arma um plano para ficar com Germano. Renata fica feliz ao rever Antônio. Padre Severino diz a Marina que em breve vai receber alta. Manuela pede permissão para Jerônimo para sua neta Alice ir morar na fazenda. Jerônimo aceita. Carlos diz a Jerônimo que está com as mãos doentes e que não quer que a produção de vinho se atrase. Jerônimo concorda em contratar alguém para o trabalho. Renata conta a Antônio que estava tendo lembranças com seu pai Roberto. A empregada da mansão Monterrúbio, Rita, diz a Regina que no guarda-roupa de Josefina havia umas fotos e roupas de bebê. Inês se preocupa por Constança estar muito animada com Amparo. Regina vê as fotos de Renata pequena, pensando ser Roberta, e se emociona. Inês adverte Constança sobre Carolina e Amparo. Carlos liga para Priscila e a convida para trabalhar na produção de vinho.
Carina e Matilde comemoram, pois Carina em breve estará divorciada de Álvaro. Jerônimo diz a Lázaro que vai emprestar dinheiro para ele para poder construir sua casa e de Carina. Augusto confirma que Ezequiel é um traidor. Renata está dirigindo sua caminhonete quando quase atropela Aníbal Covas Duran. Augusto ameaça Ezequiel. Renata diz a Aníbal que irá levá-lo ao hospital e depois o levará para qualquer lugar que ele queira ir. Carlos diz a Jerônimo que contratou Priscila. Ezequiel diz a Alzira que terá que ir à delegacia depor sobre Álvaro Neves. Matias mostra as instalações da empresa para Germano e Roberta. Branca chantageia Leandro. Aníbal diz a Renata que veio para Ensenada, pois quer ir à Cruz do Amor. Ezequiel procura Jerônimo e revela que tem medo de ir declarar e seu passado de crimes vir à tona. Jerônimo se surpreende. Aníbal diz a Renata que é parente de Duran. Depois eles vão à Cruz do Amor e lá Aníbal revela que é filho de Augusto. Renata e Augusto se surpreendem. Quarta-feira, 30 de dezembro. Augusto fica alterado e diz que não é verdade. Aníbal o enfrenta. Aníbal conta que a avó dele lhe confessou que Augusto Duran era pai dele. Jerônimo liga para Marina e pergunta se Renata está na casa dela. Ela diz que não. Aníbal insulta Augusto e o chama de desgraçado. Augusto tenta agredi-lo e Renata o impede. Aníbal diz a ele que o dinheiro e o poder dele não o interessa. Renata enfrenta Augusto e defende Aníbal. Ela diz que passou pela mesma situação de Aníbal, pois não sabia nem o nome de seu pai. Carina diz que quer ter 4 filhos e Lázaro comemora. Carlos diz a Matilde que Priscila vai ir à fazenda ajudá-lo na produção de vinhos. Renato oferece trabalho para Aníbal e ele aceita. Germano faz perguntas para Roberta e pergunta se ela é casada. Ela diz que não. Regina diz a Gonçalo que tirou todas as coisas de Josefina da casa. Adriana diz a Matias que ele tem muita confiança em Germano. Augusto está furioso pela situação com Aníbal. Renata diz a Jerônimo que o filho de Augusto vai morar na fazenda. Jerônimo não quer aceitar. Ela joga na cara dele que quando ele precisou que Marina ficasse na fazenda, ela o apoiou. Agora ele não quer apoiá-la. Jerônimo então aceita. Ezequiel diz a Lázaro que suspeita que Augusto já saiba que ele é um traidor. Inês fala com Regina sobre Constança estar se interferindo pessoalmente na vida das mulheres do centro, especialmente Carolina e Amparo. Regina fica surpresa. Carolina recebe uma ligação de Leandro e diz que não aguenta a menina e diz que quer seu dinheiro. Eles combinam de se verem no hospital psiquiátrico. Augusto vai à Bonita e enfrenta Jerônimo. Aníbal enfrenta o pai e diz que a pior coisa foi conhecê-lo. Aníbal conta que Augusto queria dar dinheiro para sua mãe para que o abortasse. Renata fica surpreso. Antônio e Padre Severino se unem para trabalharem na igreja. Aníbal segue enfrentando Duran e diz que não quer saber de nada dele. Jerônimo expulsa Augusto de sua casa. Quando Augusto está saindo, escuta quando Matilde diz a Carlos quando Ezequiel havia contado que Augusto mandou matar Aurora, mas ele não o fez. Augusto ouve. Carolina recebe novas ordens de Branca e Josefina para acabarem com Constança. Regina e Honório conversam com Constança sobre Amparo e a alertam para que não se apegar a bebê. Ezequiel está muito preocupado sobre a declaração na delegacia e Alzira quer ir com ele. Ele não permite. Augusto manda Medeiros assassinar Ezequiel. Ezequiel passa um tempo com sua filha e conversa com ela. Ele se emociona e diz que queria desaparecer. Alzira ouve. Branca e Josefina comemoram os planos das duas. Está chegando o dia da inauguração do restaurante de César. Ele diz ao pai que vai pedir Adriana em casamento.
Roberta e Germano jantam juntos. Quinta-feira, 31 de dezembro. Matias e Adriana vão jantar no mesmo restaurante que Roberta e Germano. Então eles os vê. Adriana diz que Roberta não perde tempo. Adriana e Matias os cumprimentam. Jerônimo diz a Matilde, Carlos e Renata que acredita que Aníbal seja realmente filho de Augusto. A Alzira liga para Karina e diz que quer que ela a acompanhe até um local. No dia seguinte, Karina acompanha Alzira até a delegacia. Augusto diz que Aníbal é um menino do demônio. Alice, neta de Manuela, chega à Fazenda Bonita e conhece Aníbal. Os dois ficam apaixonados. Alzira e Karina suspeitam a demora de Ezequiel. Renato e Jerônimo estão passeando e encontram o corpo de Ezequiel pendurado em uma árvore sem vida. Eles ficam assustados. Renata se preocupa com Alzira e seus filhos. Manuela se emociona ao ver Alice. Jerônimo conta a Carlos, Lázaro, Matilde e Manuela que Ezequiel se suicidou. Todos ficam tristes com a notícia. Alice e Aníbal passeiam pela fazenda. Jerônimo e Renata se dirigem à casa de Alzira para dar a notícia. Adriana conta a Honório e Constança que Roberto está saindo com o empresário Germano. Honório se chateia. Josefina liga para Roberta. Roberta diz que chegou para trabalhar e não tem tempo de falar com ela. Isidro recebe as impressões digitais de Roberta para poder ter a certeza que ela é a filha de Regina, para poder receber a herança de Roberto. Josefina pede que Leandra deixe sair à noite. Ele é subornado e permite. Recolhem o corpo de Ezequiel. Lázaro sofre muito pela morte do amigo. Alzira entra em pânico ao saber que Ezequiel morreu. Ela recebe consolo de Jerônimo e Renata. Augusto é avisado que Ezequiel morreu. Paulinho chega em casa e pergunta: Mamãe, meu papai realmente morreu? Ele diz que ouviu alguns comentários através da escola. Augusto relembra quando Medeiros dopou Ezequiel e depois o colocou numa corda e o matou, forjando um suicídio. Augusto chega no local onde encontraram o corpo de Ezequiel e finge estar sofrendo. Augusto revela que Ezequiel havia sido preso no passado por roubo. Karina consola Paulinho pela morte do pai. Alzira se desespera ao ver o corpo de Ezequiel. Jerônimo se sente culpado pela morte de Ezequiel. Honório diz a Matias que Germano é mulherengo e Roberta não é flor que se cheire. Inês diz a Regina que não quer que Constança pense que ela é uma fofoqueira. Constança quer emprestar dinheiro a Carolina. César passa por exames e pergunta o que tem para o doutor. O doutor diz que em breve ele irá saber. Sexta-feira, 1º de janeiro. Manuela apresenta Alice para Renata e Jerônimo. Augusto paga Medeiros por ter assassinado Ezequiel. A Alzira está chateada, pois Ezequiel nunca lhe havia dito que já havia sido preso no passado. Augusto dá instruções para que Roberta ligue para a Ensenada e diga que Ezequiel abusou dela. Ele revela que Ezequiel se matou. Roberta suspeita que Augusto tenha matado Ezequiel. Mais tarde, Roberta se encontra com Josefina. Priscila chega em Ensenada e Carlos a recebe. Josefina ordena que Roberta lhe dê mais dinheiro. Começa o velório de Ezequiel e Antônio reza a missa. Alzira vai para o quarto e chora desesperadamente e é consolada por Renata. Regina diz para Gonçalo chamar Germano e Gema para jantar em sua casa. Josefina vê Rita jogando suas roupas e fica furiosa. Roberta arruma mala de dinheiro para Josefina. Augusto chega ao velório de Ezequiel e cínico diz a Alzira que se sente muito e que as portas de sua fazenda sempre serão abertas para ela e seus filhos. Roberto entrega o dinheiro para Josefina e Rita, a empregada de Regina, flagra. Então ela revela isso a Regina, que fica em dúvida em acreditar nisso ou não. Carlos convida Priscila para ver os vinhedos e ela aceita.
Aníbal e Alice passeiam juntos e rola um clima romântico. Augusto manda Roberta dizer agora que Ezequiel a violou. Roberta então liga para Renata e diz que Ezequiel abusou dela. Alzira entra em choque ao saber. Renata repreende a irmã por não ter dito antes para ela. Jerônimo tenta falar com Alzira e diz que ela não pode confiar na palavra de Roberta. Lázaro diz a Paulinho que será o pai dele de Luz. Alzira surta e expulsa todos de sua casa. Depois ela quebra todas as coisas do velório. Ela diz a Matilde e Carina que odeia Ezequiel. Regina conta a Inês que Rita viu Roberta dando dinheiro para Josefina. Branca e Josefina armam contra a empresa Monterrúbio. Leandro comunica a Josefina que Regina Soberon ligou para o hospital querendo saber se ela havia saído do manicômio.